Isso, para apresentar aqui. Então, olha, nós falamos ontem, né? Nós falamos sobre a tundra, né? A taiga, são as florestas que estão lá no extremo norte, né? Vegetação rasteira na tundra, níqueis, né? Musgos. Depois você desce ali na taiga, é só pinheiro, abeto, espruce, uma produtividade muito baixa, porque você tem invernos longos e rigorosos, né? Você tem animais que vivem ali entre a tundra e a taiga, entre a taiga e a floresta descida, a floresta temperada, né? Floresta sazonal, onde você tem as épocas do ano bem marcadas, verão bem quente, né? Inverno bem frio, primavera floresce tudo, derrete gelo, aquela explosão de vida, né? A maioria dos filmes que a gente tem de documentário mostram esses ambientes onde tudo está florescendo, né? Está mudando tudo na primavera. No outono começa a esfriar, começa a congelar tudo, enfim. As folhas caem, as árvores ficam amarelas, ficam avermelhadas, coisa linda. Depois nós vimos florestas sazonais úmidas, né? Onde você tem uma pluviosidade muito grande, 2.000 milímetros por ano, onde se desenvolvem árvores gigantescas, como a sequoia vermelha, né? Árvores com quase 100 metros, né? 90 metros, e 1.000 anos, né? Até mais. Depois nós vimos florestas tropicais, né? Onde você tem a flora, as árvores, as plantas têm folhas largas, são perenes, não caem folha, tem muito cipó, muita liana, muita epífita, muita palmeira, né? Nós vimos que ela é densa, ela é fechada, tem estratos diferentes, né? O estrato arbóreo, lá os nichos, né, são muito bem ocupados, a ciclagem de nutrientes é muito rápida, os organismos são muito competitivos, né, são geralmente de tamanho menor do que os que estão em latitudes maiores. E nós paramos na floresta tropical ontem e iríamos começar os campos. Então, campo pode ser um nome generalizado para vários tipos de biomas. Eles vão designar os pampas, pradarias, cerrado e estepe. Então, eu coloquei assim no geral, né? Pampa e pradaria são mais ou menos semelhantes. Cerrado e estepe, talvez. O cerrado talvez seja mais seco. Eles ganham nomes diferentes se é mais seco, se é mais úmido, né? Se o inverno é mais rigoroso, se o inverno é menos rigoroso, nós vamos falar aqui, né? Se o clima é mediterrâneo, por exemplo, é estepe, né? Se é uma savana, onde o verão é muito intenso, né? Tem muita seca, você pode formar um cerrado ou savana. Pradaria, existe uma gradação de umidade, né? Conforme você vai, por exemplo, se tomar exemplo dos Estados Unidos, né? Conforme você vai de leste para oeste, vai ficando cada vez mais seco, ela vai se tornando um deserto. Os pampas também é um tipo de campo onde você já tem uma precipitação maior, que ocorre aqui no sul do Brasil. Nós vamos ver cada um deles, né? Então, a savana também é chamada de campo sujo ou cerradão. Campo sujo e cerradão são nomes que nós temos aqui no Brasil, para grande parte do centro-oeste brasileiro. Se der tempo hoje, a gente começa a falar dele, né? E por que é campo sujo? Por que é cerradão? Porque você tem o predomínio de gramíneas, de vegetação mais rasteira, né, ou arbustiva, mas você tem uma árvore ou outra nos lugares, né? Você tem algumas árvores, né? Então, por isso que ele é um campo sujo, que suja ele, que sai do padrão de gramínea, né, de tapete, de campo, são essas árvores, né? Também você pode ser um pouco mais fechado, na verdade, né? Você tem no Brasil a designação de campo sujo e campo limpo, né? Para o cerrado. Então, o cerrado, no geral, é um campo limpo. Quando você tem mais árvores, você chama de campo sujo.
quando você fala de savana também, em alguns documentários que você vê, né? Vai lá falar do leão, da zebra, né? Então, em alguns lugares você tem também algumas árvores, né? Geralmente árvores com espinhos, né? Acácias, por exemplo. E em alguns lugares você tem a savana mais limpa. O chaparral, né? Ele é chamado também de maqui, lá na Europa, perto do Mediterrâneo mesmo, né? O clima é mediterrâneo porque você tem o inverno mais ou menos ameno, não faz tanto frio, o verão é quente e é seco. Também é chamado de estepe. Então, estepe, chaparral, você vai chamar aqui na América do Norte, por exemplo, chaparral, você tinha o faroeste, né? Às vezes você só tem aquelas noitinhas de arbusto, é quase um semideserto, né? Aqui também você tem vários arbustos, então são um bosque e arbusto, né? Bosque arbustivo. O clima mediterrâneo, então, esse nome para o clima mediterrâneo é um clima generalizado que a gente tem, como eu falei para vocês, seco e quente no verão e inverno ameno, certo? Então ele tem esses nomes, chaparral, maqui, estepe. Estepe geralmente você chama isso na Ásia, né? As estepes da Rússia, né? Da Mongólia, lá onde você tem, só cria cavalo, né? Cavalo é tudo para eles, são campos imensos, extensos. Então, eles ocorrem em regiões temperadas, os campos, né? Ou regiões tropicais de todos os continentes. Todos os continentes têm uma parte de campo onde predomina a gramínea. A gramínea é a vegetação predominante no mundo inteiro, né? Então tem plantação de trigo, por exemplo, né? No mundo inteiro é a planta que mais existe. Então, geralmente, eles são secos. Em muitos deles, você tem perturbação pelo fogo, igual aqui no nosso centro-oeste, gente, é muito comum você ter a ação do fogo, como eu falei para vocês. Não, estão pondo fogo lá no cerrado. Não, peraí, o cerrado tem que pegar fogo, né? Existe semente que só germina se tiver fogo. As plantas são lenhosas, né? A gente vai falar do cerrado, vai falar disso. Tem muitas adaptações. Então, nesses lugares também tem, né? Raízes profundas, né? Lá na Europa, em lugares onde você tem esse clima mediterrâneo, você planta videira, por exemplo, que a raiz é bem longa, né? Bem profunda. Desculpa. Então, em muitos lugares o clima é bastante seco. Se ele for bem seco, você vai chamar de savana, né? Se for um inverno bem frio, você pode chamar de pradaria, né? Nos Estados Unidos tem um inverno bem rigoroso, por exemplo, que se chama de pradaria. Então, deixa eu falar mais uma coisa. Como eles têm essa perturbação pelo fogo, você não tem árvores no lugar, né? Porque quando a árvore está uma plântulazinha, vem o fogo e queima ela. Se você controlar esse fogo, muitos lugares onde você tem um campo, você vai formar uma floresta. Então, quais são a flora dos campos? Predominantemente gramíneas e ciperácea. Quem trabalha ou trabalhou em roça, né, em sítio, conhece aquela planta tiririca, por exemplo. Tiririca é uma ciperácea, né? Elas se parecem muito com a gramínea, né? Você também tem arbustos e árvores, como por exemplo acácias. Essa vegetação, gente, em muitos lugares, ela tem muitos espinhos, né? Foi a árvore que conseguiu, o arbusto que conseguiu sobreviver num lugar seco, onde ela não consegue se desenvolver bem no verão, porque é seco, não consegue se desenvolver bem no inverno, porque é frio. Então a produtividade dela é lenta. Então, se ela for atacada por pastadores, por herbívoros, ela pode sucumbir, pode se extinguir daquele lugar. Então, se extinguiram muitas, sobraram as plantas que têm espinhos. Em muitos lugares, os arbustos são favorecidos pela pastagem, inclusive, e são usados essas extensas áreas de terra para pastagem. Em outros lugares, houve sobrepastagem. Né? Pastaram tanto que se extinguiram todos os arbustos, virou deserto.
Quais são as adaptações desse tipo de vegetação para esse tipo de lugar, né? Tipo de clima? As cascas delas vão ser grossas, porque tem que resistir ao fogo. Caules e rizomas subterrâneos, então o fogo lambe a terra, queima toda aquela matéria orgânica que está em decomposição, mas o caule está protegido pelo solo, o rizoma também é subterrâneo, está protegido pelo solo, e as sementes são resistentes ao fogo, né? Tem mais uma adaptação importante. Conforme eu fui falando do caule, eu lembrei, acabei de falar do caule e esqueci. Casca grossa, raízes profundas, né? Eu falei, eu não anotei aqui, mas tem raízes profundas. Daqui a pouco eu lembro. E a fauna? A fauna também é muito diversificada. No Brasil, por exemplo, ela é um corredor entre um ambiente e outro, né? Mata Atlântica e Amazônica. Então você tem demais, bicho demais diferente, né? Você tem macacos, felinos, bovinos, né, que são pastadores, muitas espécies de pastadores, répteis, anfíbios, né? Existem alguns que vivem em ambiente que é seco, mas eles têm diversos tipos de adaptação, ele consegue ficar hibernando, etc. Né? Aves também, você tem muitas aves, etc. Eu estou querendo lembrar, agora não me lembro, hein? Gramínea, ciperácea, arbusto com acácia, adaptações, casca grossa, caules, rizomas, sementes resistentes ao fogo, não sei lembrar detalhes. Aqui está uma distribuição dos campos, né? Mundialmente, é lógico que isso aqui, gente, é uma coisa bastante resumida, né? Quando você resume, generaliza bastante, você não tem uma coisa tão fina, né? Então aqui, nesse lugar, deixa eu falar aqui primeiro, né? Então, em amarelo, você tem os campos, que a gente fala que são campos temperados. Grasslands é campos de pastagem, né? Terras de pastagem. E a savana, ou pastagem tropical, né? Um campo tropical, a savana. Então, em verdinho, você tem as savanas. Então, a gente tem uma parte aqui do sul, né? Dos Pampas, por exemplo, que é campos, né? Que a gente chama de campos, geralmente, Pampas, etc. E a savana, geralmente, ela é mais seca. Então, no centro-oeste do Brasil, você tem mais seca. Aqui, na cabeça do boi, né? No mapa, a gente brinca. Na América do Sul também, aqui já é central. Me ajudem aí, né? Então aqui você tem um gradiente. Conforme você vai de leste para oeste, você tem aqui capim que pode chegar até 5 metros de altura. Ele vai ficando menor conforme ele vai ficando, vai rumando para esse lado daqui. Né? Aqui, gente, eu não lembro se está aqui a cadeia de montanha dos Estados Unidos ou aqui. Você tem uma cadeia de montanhas que sofre chuva orográfica desse lado, deve ser aqui, porque aqui nós tínhamos a floresta temperada, né? Nós vimos que desse lado aqui, ó, nós tínhamos a floresta sazonal temperada. Então, por que você tem bastante umidade aqui? Porque você tem uma chuva orográfica que vem, bate na montanha e chove aqui. E desse outro lado, você tem a sombra da chuva. Então, aqui você tem um campo mais seco. Você tem um clima mais seco, você tem a sombra da chuva. Né? Na Ásia, então, como eu falei para vocês, tem uma grande extensão de terra como campo. Né? Então, aqui são as estepes, por exemplo, aqui na parte mediterrânea, que eu falei para vocês, né, tem os maquis. Na Austrália tem tudo, né? Tem os campos temperados e os campos mais secos. Então, você tem aqui na Índia, ele colocou como campos, né? Alguns mapas trazem essa Índia como floresta, né? Tropical. Grande parte da África, né? Onde você tem os principais documentários com grandes mamíferos, né? Búfalo, né? São os gigantes da África. Nós vamos falar aqui zebra, hipopótamo, elefante, leão e o búfalo, né? Então, onde estão? Então, na América do Norte, você vai chamar de pradaria e de estepe, né? Pradaria mais ao leste e a estepe ou chaparral mais aqui ao oeste.
Na América do Sul, você vai chamar de savana, aqui na parte central, ou pradaria, né? E mais ao sul você vai chamar de pampa ou campos, né? Na África você chama de savana, de um modo geral, e na Ásia Central você chama de estepe. Então, você viu tá fugindo tudo hoje na cabeça. Desculpa, a Lavínia tinha perguntado sobre os campos, né? Então você vê que tem vários nomes, né? Depende sempre da temperatura e da umidade. Então aqui, né, também tem aquele mesmo mapa que eu tenho trazido para vocês. Percebam que ele já estende aqui, ó. Ele chama de floresta sazonal tropical barra savana. Então, em alguns lugares você tem esse gradiente, né? Olha, percebam aqui na foto, ó, isso aqui é um campo sujo que a gente falou lá no começo. Ó. Árvores de acácia com ninhos de tecelão. Aqui são os ninhos de tecelão, essas pontinhas aqui, né? No leste da África, no Quênia. Então você percebe que você tem o que a gente chama no Brasil de campo sujo, ou cerradão, né? Esses bosques, eles vão se alternando já daí com os campos, né? Então, conforme você tem mais umidade, você tem uma floresta sazonal tropical. Uma floresta que a tropical, que a gente tinha falado antes, chove direto, a umidade é elevadíssima. Aqui na floresta tropical você tem um período de chuva, um período de seca, que geralmente é prolongado. E aqui, ó, na parte de baixo, você já tem uma outra imagem, onde você tem um bosque aqui numa certa região e você tem uma região maior, né, nesse sentido aqui para frente da imagem, de gramínea, né, de um mato baixo. Então ele está falando que é uma savana tropical na bacia do Orinoco, na Colômbia, né? Quando chove fica tudo verdinho, coisa mais linda. Quando seca fica tudo amarelo e fica sujeito ao fogo. Ah, era isso que eu ia falar que eu tinha esquecido, né? Se você tem umidade suficiente para crescer uma quantidade de capim, igual está aqui nessa imagem de baixo, no período da seca ele vai secar e daí sim você tem a sujeição do fogo, aparece o fogo. Nos lugares onde você tem uma pluviosidade muito, muito baixa ou um inverno muito rigoroso, você não tem biomassa suficiente para pegar fogo. Então, você tem um fogo, você tem uma biomassa razoável. Né? Está mostrando aqui o gráfico, né? Ele está bem no meio aqui, né? Essa precipitação, vocês percebam como muda a precipitação. Ó. Aqui você tem mais precipitação, aqui você tem pouca, você tem quase igual aqui da tundra, né? Da taiga, né? A taiga tem isso aqui também de precipitação. Né? Está nessa faixa aqui de precipitação. Então tem lugar que chove muito pouco. Aqui ele está falando em Brasília. Ó. Brasília é um cerrado, né, no nosso país. Interessante, né? Eles pegaram Brasília, a capital do Brasil, para ser ilustração do livro. Né? Então aqui, ó, você tem um período que vai de... Em agosto começa a precipitação, subir. Em setembro chove um pouco mais, né? Você vai ter bastante chuva mesmo aqui, né? Em outubro, de outubro até fevereiro, março, até abril, mais ou menos, você tem bastante chuva nesse lugar, né? E a temperatura permanece mais ou menos constante. A temperatura é bastante alta, né? A temperatura está aqui, ó. Não é muito alta, não. Vai até os 25 graus. Isso aqui está melhor. A temperatura e precipitação aqui do lado direito. Tá. É isso. Aqui é um mapa político, né, que eu trago às vezes para a gente saber onde é que são os campos, onde é que são as coisas, mas às vezes é difícil fazer. E quando eu estava dando aula, às vezes, na sala, né, a pessoa perguntava onde que é isso, onde que é tal quilo, né? Então você colocava esse mapa aqui para saber, né? Cazaquistão, Mongólia, parte da Rússia, tudo tem isso aqui, né? A gente deu um estouro aí que eu baixei meu fio sem querer aí. Estão me ouvindo bem? Eu saí do campo aí ou não? Estão me ouvindo? Alguém pode me responder isso? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, professor. Tudo ok? Então tá. Eu quase arranquei a câmera na mão aqui.
Tá, então vamos lá, deixa eu ver se eu estava mostrando aqui, né, ó. Então pega ali, ó, Cazaquistão, Uzbequistão, parte da China, né? Toda essa parte aqui da estepe, né? Pega mais uma parte aqui, ó, da Turquia, da Síria, do Iraque, do Irã. Tudo isso aqui pega uma parte grande de campo, né? E na África, vamos ver. Então você pega toda essa parte de baixo, né? Um monte de países, né? Sudão, Chad, Níger, Nigéria. Nossa, uma parte gigantesca aqui, né? Congo, Angola, Tanzânia, Quênia, Zâmbia, tudo pastagem, né? Tudo pastagem. Tá. Então, olha só que lindo, né? Eu acho bonito, né? A fisionomia do campo, né? É para pastador mesmo, né? Tem de todo tipo. Aqui você já tem um campo sujo lá, tá vendo? Um bosque lá no horizonte. Aí você tem as árvores esparsas aqui, ó. Esse é um aspecto da savana. Isso aqui também é uma foto do cerrado. Em alguns lugares, onde você tem galeria, por exemplo, né, mata de galeria, você tem um bosquezinho. Depois, onde sai, você tem gramínea, árvores esparsas. Esse aqui é um maqui, o chaparral, que você tem em clima mediterrâneo, né? São vários arbustinhos. Tinha, inclusive, tinha um seriado, meu pai gostava de assistir, né? Pergunta pro pai ou pro avô de vocês aí se eles assistiam um seriado chamava Chaparral. O próprio seriado chamava Chaparral. Olha que linda, né? A Cássia. Os elefantes rebenta tudo isso aqui. Girafa come lá em cima, né? Olha o tamanho dos espinhos. Né? Ela tem simbiose com formiga, né? Tem formiga que vive na Cássia. E ela pica os herbívoros, né? Para não comer a Cássia. Então, na América do Norte, você chama de pradaria, grande parte. Você tem, então, um verão quente e úmido. E um inverno frio. Né? Então, olha só, eu coloquei aqui, pode chegar até 1000 milímetros, tá, gente? Se for mais a leste. Então, conforme você vai de leste para oeste, você pode chegar aqui até 250 milímetros, onde você já tem um semideserto, ou deserto mesmo. Né? 250 milímetros é muito pouco de chuva, né? Então, conforme você caminha nessa direção, você pega aqui onde chove pouco, você tem a sombra de chuva da Cordilheira Americana. Você tem monilossolos, né? Então, você tem baixa acidez. A baixa acidez não permite direito que os nutrientes sejam tirados do solo. Então, você tem um solo muito ácido, igual a gente viu no solo, você tem as cículas, né? Como chama? Da taiga, por exemplo, da floresta decida. Então, essa acidez cria um solo pobre, né? Ele arranca os nutrientes e ele lixivia para baixo. Nesses locais onde você não tem uma baixa acidez, você tem um solo muito rico em matéria orgânica, de decomposição lenta, então eles são muito explorados para a agricultura. Então, o solo que é explorado para a agricultura são esses solos da Rússia, das estepes, das pradarias. Então, a fauna, você tem o lobo, inclusive existe um filme, né, que ganhou o Oscar chamado Dança com Lobos, o bisão. Então, eles mostram o homem branco matando os bisões, né, à torta à direita, e você tem daí um choque com o índio. O índio precisava do bisão por causa da carne, por causa da pele, e eles só matavam aquilo que era para abastecer as famílias deles, né. Você também tem diversos tipos de antílopes, principalmente na parte da Ásia, né. Você tem o asno, por exemplo, na Ásia também, né, asno selvagem. Nas savanas. Então, o verão é mais quente na savana, é mais prolongado, gente. Então, a seca é mais prolongada. Então, tem baixa pluviosidade. Olha, chega a ser a de um semideserto. Né? Então, você tem longos períodos de seca. Geralmente, essa é o drama dos documentários, né? Mostra os elefantes lá caminhando, né? Buscando um oásis, buscando água subterrânea. Eles caminham no tempo que eles vão caminhando, morre um filhote, né? Não sobrevive, né? Bem interessante. O solo também é pobre, depende da ciclagem de matéria orgânica. E a fauna, né? Esses aqui são os gigantes, né? Da fauna da savana. O rinoceronte, a girafa, não, o rinoceronte acho que não é, não. É o elefante, eu tenho certeza, o búfalo também,
A girafa são 3. O hipopótamo, eu acho que é o rinoceronte, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas só tem bicho gigante, né? Zebra, leão, zebra, crocodilo, né? O crocodilo chega a mais de 3 metros, né? O gnu, o emu, que é uma ave, e muito cupim, inutente. Então, as estepes, você tem vegetação mais esparsa, é igual aquele maqui que a gente mostrou. Pode ser espinhenta, com plantas mais lenhosas. Então, aqui o inverno não é rigoroso, o inverno é úmido, tá? Então, são esses 3 principais, né? A pradaria, a savana e a estepe. Fauna da savana, muito linda, né? Girafa, a zebra, crocodilo. Tem a diferença de crocodilo e jacaré, mas eu nunca sei o jeito do dente, sei lá. Crocodilo é bem maior. Mandril. Tem uma série na Netflix agora falando sobre os mandris, muito legal. Fauna da savana, né? O gigante africano, o búfalo. Isso aqui quando é bicho novo, jovem, o leão não aguenta com ele não. Hipopótamo, né? Cara de bravo, bicho. Muito violento, também mata muita gente na África. Elefante africano. O elefante africano tem essa orelhona, né, que é para dispensar calor. O elefante asiático tem uma orelhinha pequenininha. Caracal. Tem um desenho que chama Irmãos Kratz, que é bem legalzinho também. Fala do caracal, fala de um monte de bicho da savana. As pradarias que você tem. Então, aqui é da savana, né? Pradaria, ó, o bisão americano, o búfalo americano, né? Parece também nos documentários esses bichos lutando. Nossa, é violento demais. O tamanho da cabeça do bicho. O cão da pradaria, né? Porque ele faz o barulhinho, parece um latido. Perdiz. E o cavalo selvagem você tem na Ásia, né? Então, é isso aí, gente. Beleza do campo, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta? Ele é chatinho, porque um é úmido, o outro é seco, né, e tal, mas eu acho que dá para ver bem. Eu vou colocar para vocês agora, a gente começa já uns 20 minutinhos, pelo menos, sobre os biomas brasileiros. Então, muito do que a gente falou, né, a gente vai repetir, porque o bioma brasileiro tem um pouquinho do que a gente viu em cada um, né? Apareceu para vocês aí já? Ó, esse apareceu, gente? Sim, né? Esse mapa aqui da esquerda eu tirei, obrigado. Eu tirei de um site do meio ambiente do Brasil, não lembro de onde foi. Esse aqui eu tirei de um livro desse de ensino médio, então tem bastante diferença, né? Esse aqui está mais grosseiro, ele está mais fácil para a gente entender o geralzão. E nesse da direita ele tem mais umas nuances, umas coisas diferentes, e a pessoa dividiu mais ele, né? Uma coisa que chama bastante atenção, deixa eu pôr um ponteiro aqui. E essa zona costeira aqui no Brasil, que é bem longa, bem enorme, então você tem praticamente toda a zona costeira do Brasil, você tem um mangue. O mangue ele é importantíssimo para a manutenção da biodiversidade, ele é berçário para larva de peixe. Você tem o Porto de Suape, por exemplo, feito em Recife. Recife acho que está aqui, né? Pernambuco, né? Nunca sei se é aqui, se é aqui. Ah, tá aqui, ó, Pernambuco. Então é Sergipe, Alagoas, Pernambuco. Estava certo, hein? E nesse Porto de Suape eles aterraram todos os mangues, né? Dizem que é por isso que você tem ataque de tubarão, né? Você alterou o ecossistema num lugar onde não podia.
Então vamos lá, nós vamos falar desses biomas, né? Então nós temos aqui no norte do país, né? No noroeste do país, você tem um bioma gigantesco que é de floresta amazônica, né? Então, toda essa parte verde é do bioma amazônico. Percebam que nesse mapa aqui do lado você tem uns pedaços aqui de campo. Você tem muito isso mesmo nessa parte do norte do país, tá, gente? Tem lugar aqui até que tem cactos, que tem um ambiente tipo, parece um deserto, tá? Um semideserto, um cerrado. O cerrado ele tem umas distribuições aqui, mas de um modo geral, a grosso modo, você pega toda essa região do bioma amazônico. No meio do país aqui, ó, uma área gigantesca também, você tem um campo, né, que é o cerrado, que é um tipo de savana que nós acabamos de ver. Esse lugar aqui do país é importantíssimo porque ele é um meio de transição para a fauna que está aqui do ambiente do bioma amazônico para o ambiente de Mata Atlântica. Apesar que essa Mata Atlântica aqui, gente, o que existe é uma coisa minúscula, muito pequena mesmo. Então, você tem essa rota, né? Mata Atlântica, Amazônica, Amazônia, Mata Atlântica, e ao mesmo tempo você tem a fauna típica desse lugar aqui. Então é muito interessante o Cerrado. Aqui do ladinho, né? Não sei como que chama essa área aqui, gente, que é centro-oeste, um pedaço centro-oeste também. Não sei falar a posição geográfica direito, não. Mas enfim, esse pedaço do Pantanal, né? Pantanal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, ele é também riquíssimo, gente, riquíssimo, em aves principalmente. Eu já estive lá, quem já esteve pode confirmar. É um lugar que se vocês pudessem ir, vão, gente. Como biólogo é uma experiência maravilhosa. Foi o lugar mais mágico que eu já fui, assim. Você vê ave voando o dia todo, cantando e voa para cá e voa para lá. É muito legal. Tem jacaré que dá para você tropeçar, arara voando, é muito legal. Você tem uns lugares onde você tem até um pouquinho mais alto, onde não alaga, é chamado de cordilheira. Ali você tem os... Então, como se você tivesse uma ilha de floresta aqui, uma ilha de floresta ali, floresta bem tipo de cerrada mesmo, né? Mas quando você está no meio da área que alaga, você olha em volta e parece que você está cercado de florestas. Muito bonito, muito legal. Tá. Você tem aqui no Nordeste a Caatinga, é um tipo de semi-deserto, vamos dizer assim. Você tem toda a costa aqui, adentrando um pouco para o centro aqui, essa área verdinho clara. Mata Atlântica. E aqui no sul você tem os Pampas, que são campos também, mas um campo mais úmido. E nesse aqui tem um negócio muito mais bacana, né? Você separa aqui Mata de Araucária, aqui ó, Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Então a gente vê hoje um ou outro, né? Chama Araucária, né? Araucária angustifolia, né? Mas tem um nome comum, quem que lembra aí? O nome o símbolo do Paraná, né? A gente destruiu quase que tudo. Cadê? Você tem aqui um outro tipo de floresta, Mata Atlântica aqui, ó. Esse pedaço aqui da Mata Atlântica, gente, ó, que pega essa parte de São Paulo, noroeste do Paraná, onde a gente vive aqui, ó. Aqui o leste de Santa Catarina, um pouco do Rio Grande do Sul, acontece aquilo que a gente estava falando lá da gradação de umidade da pradaria norte-americana. Então, nesse lugar aqui que está em verdinho, né, onde está a Mata Atlântica aqui, ó, você tem uma Mata Atlântica, onde eu circulei de vermelho, que ela é sazonal, é uma floresta tropical sazonal. Então você tem plantas que uma parte delas perdem as folhas, né? Você tem um inverno mais seco, um verão mais seco, né? É o clima aqui de Paranavaí, né? A gente está passando um outono seco agora, né? Por exemplo. Que é diferente dessa outra aqui, ó. Essa aqui ela é mais verdinha, né? Ela chove mais. Você tem serras aqui, né? Você tem Serra do Mar, você tem
aqui, né, Serra do Mar, você tem umas cordilheiras aqui em Minas também, né? Então você tem sombra de chuva aqui, desse lado esquerdo, e do lado direito você tem a coisa muito verde. Ó, quem não conhece também ali, você vai por, acho que é por, como chama aquele porto aqui no Paraná, perto ali de Curitiba, Paranaguá. Se vocês tiverem oportunidade de ir, vão, gente. Chama Guaraqueçaba. Você tem várias ilhas ali. Ali você tem uma fundação do Boticário, chama, eles fazem uma excursãozinha com vocês ali, que vão para uma cachoeirinha que chama Salto do Morato. É um lugar esplêndido, maravilhoso, lindíssimo. Se está ainda igual quando eu fui, né? Eles fizeram um lugar para você caminhar dentro da mata, né, as escadinhas, assim, então você vê bromélias, samambaias, e tudo quanto é extrato, parece que foi alguém fazendo uma decoração de paisagismo, lindíssimo. Pensa vocês irem, tá? Aqui onde tem vegetação litorânea, gente, né, quando você tem aquela vegetação que está ali, você tem o mar, a areia, e já começa aquela vegetação, geralmente meio rasteira, meio diferenciada, ela chama-se restinga, tá? Então essa é a vegetação que você tem em todo o litoral, vegetação de restinga, importantíssima também. Muita espécie só vive ali. Aqui o campo cerrado, tudo em amarelo. Aqui você vê que ele faz uma diferença também, ele põe um rosinha aqui, ó, que é a mata dos cocais. Então você tem muita palmeira nesses lugares aqui. E aqui a caatinga, né? Então, esse mapa é bem interessante também. Brasil, bacia amazônica. Então, a bacia amazônica, gente, tem a maior parte do nosso território, né? Uma das maiores partes. Então, a área estimada é de 6,3 milhões de quilômetros. É muita área da bacia amazônica. Aqui, então, deixa eu voltar. Então, se você tem, agora eu não sei direito como que corre, precisava de um mapa com o Amazonas, né? O jeito que corre o rio Amazonas, tudo que for mais alto, né? E tiver caindo na direção do rio principal, né? Toda a região vai ser bacia amazônica, né? Então, a área estimada é de 6,3 milhões de quilômetros, é muito grande. Então, o Brasil tem 5 milhões de quilômetros quadrados. A bacia amazônica, então, ela abrange outros países, né? A América do Sul. 40% do Brasil, gente, faz parte da Amazônia. Então, ela abrange 9 estados. Estado que é, né? Esse estado aqui tem os nominhos para salvar a gente. O Acre, Amazonas, 2. Roraima, 3. Amapá, 4. Pará, 5. Rondônia, 6. Mato Grosso, 7. Das do Maranhão aqui, não dá uns 8, hein? É 9 ou é 7? O senhor de já está ficando muito louco. 9. Vai de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E cadê o 9? Não é a bacia, né? Talvez pegue um pouco aqui. Acho que é a pontinha do Tocantins. Fazendo o Tocantins aqui, né? Essa pontinha, né? É verdade. É verdade. Vocês estão vendo melhor aqui, ó. Então, olha só, também tem uma precipitação grande, 2.300 milímetros por ano. Aqui isso varia bastante, né? Nós vimos que você pode ter até campo no meio da Amazônia. Para fazer um contraste, ó, na Venezuela você tem 3,5, né, milímetros de chuva. Então você também, nessa bacia toda amazônica, não a parte só que pertence ao Brasil, uma enorme diversidade de flora e de fauna. E os gringos ficam malucos. A gente fez uma excursão para as cataratas ali em Foz do Iguaçu. A gente dava gosto de ver, hein? O pessoal que vem da Alemanha fazer um curso aqui, era um curso que a UEL fazia, não sei se está tendo mais, né? Agora, por causa da pandemia, não tem nada, né?
Mas daí os alemães, né, vinham lá, faziam intercâmbio com a gente. Teve aluno da UEL, amigo nosso, inclusive, que foi para a Alemanha fazer parte de curso lá muito interessante. Daí você vende, né? Os meus amigos vendia tênis, vendia bicicleta, vendia o carro, vendia tudo. Né? Enfim, eles, nossa, o equipamento, umas maquinonas fotográficas, dava gosto de ver o pessoal encantado com a diversidade aqui. A flora, então eu vou colocar alguns componentes da flora típica aqui do Brasil, né? Típica da Amazônia. Castanheira. Castanheira é uma árvore gigantesca, gente. Eu já vi documentário da pessoa falando, olha, aqui foi desmatada essa área, né? Nessa área tinha uma castanheira. Foi desmatado para plantar milho. Mas o que a castanheira, né, produzia de frutos, se ela fosse vendida, né, a castanha e consumida também, dava muito mais lucro do que eles vão conseguir com o milho, né? Então, ainda existe muito lugar, né? A gente está acostumado a fazer uma coisa, né? E não percebe o valor, às vezes, que existe, o valor local, né? Você quer as coisas que estão no seu ambiente, né? Minajá, palmeira, seringueira, né, gente? Existem vários tipos de seringueira. Então, na Amazônia tinha muitos campos de seringueira, né, que produziam látex, que era exportado, inclusive, para o mundo inteiro. O Guaraná, é típico da Amazônia. O Cupuaçu também, hoje em dia, já está mais popularizado, né? O suco de cupuaçu, um fruto delicioso, tem um aroma fortíssimo, muito gostoso. O açaí está mais popular ainda, né? Todo mundo quer tomar um suquinho de açaí. Tem que tomar cuidado só com o barbeiro, né? Tucumã é uma palmeira também que tem, se não me engano, uns espinhos gigantescos. O angelim, né, árvore nobre, né, tem um tipo de angelim que ela suporta intempérie, fica no, dá para fazer morão de cerca tranquilo que ela aguenta. E a fauna, né? A águia maior do mundo, a arpia, ela voa, pega a preguiça, arranca a preguiça de onde está, macaco, até o filho dos índios tem que tomar cuidado dos caboclos. Preguiça real, uma preguiça um pouco maior que as outras comunzinhas. Guariba, um macaco. Macaco-aranha. Guaracari, só tem na Amazônia. Jacaré-açu, chega do tamanho de um crocodilo, 3 metros. Muitos outros. A fauna, ok. Fica uma aula só falando da fauna, da flora. Né? O aspecto fisiográfico da bacia do bioma amazônico, esse aqui você tem rios meandrantes, né? Ela vai corroendo o solo, o rio vai corroendo o solo conforme ele vai andando, né? Aqui ele vai formando outros caminhos, que a informação, um outro caminho, né? Ele vem para cá, vai formar um braço novo, vai se fechando onde ele passava antes, né? Existem ilhas flutuantes, mas percebam, gente, que é tudo fechado, né? Uma mata fechada, né? Aqui é a selva mesmo, né? Olha só, um rio meandrante, que é um rio barrento, né? Então eu pus esse mapa também para ver aqui toda a bacia amazônica, né? Então vejam que é muito grande, né? Então, envolve vários países, né? Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador, sem mostrar que tem o mesmo tipo de floresta como você sobe aqui na América Central. Né? Então olha só, né? É o Tocantins também mesmo, viu, Rafael? Né? Que estava mostrando aqui. Mas aqui tem que entrar um pedaço do Maranhão, né? Então aqui estão as árvores. Olha a altura da castanheira. Isso aqui é a bolota que dá castanha, castanha do Pará, né? Os macacos pegam essas bolas, né? Bate uma com a outra. Antes que eu não vi, né? Quem me contou disse que ele bate bem rápido, para arrancar, para tentar quebrar. Outras que já estão maduras, elas perdem essa, essa tampa aqui, né? Diz que macaco velho não enfia a mão em cumbuca, é porque ele enfia a mão, pega a castanha e ele não quer soltar a castanha, né? Então ele não consegue, ele fica um tempão com a mão ali na cumbuca. O macaco velho já sabe, né? Não enfia a mão ali. É o angelim, né? O tamanho do trabalhador aqui, o tamanho, gente, do tronco do angelim, né? Circunferência gigantesca. Olha a suma uma, gente, que é uma casinha, ó. Isso aqui parece conto de fada, né? Só falta cair um elfo daqui, né? É lindíssimo, né? Mas majestosa, né, gente? Uma flora maravilhosa.
Aqui o Inajá, dá esses coquinhos, né? Tucumã, se eu não me engano, eles usam na culinária também as frutinhas do Tucumã. O açaí, é uma palmeira também, para quem nunca tinha visto o cacho do açaí. A seringueira, esse aqui é uma seringueira, gente, não é de onde eles tiram látex, não, se eu não me engano. A seringueira onde eles tiram látex é mais parecida com essa aqui, ó. Se eu não me engano, isso é uma seringueira da Índia, tá? Coloquei aqui errado. Mas eu tenho que pesquisar melhor se tem esse tipo de seringueira na Amazônia. É o cupuaçu, dessa frutona aqui, grandona. O guaraná, que parece uns olhinhos, né? Ixi, isso aqui não salvou direito, gente. Isso aqui foi aquele problema que deu aquela hora lá. Eu salvei depois de novo, certinho, mas ele não salvou. Faz parte também da flora, né? Da fauna. O acará, disco, muito comum, muito comentado. Um outro cor-de-rosa. E as fotos estão tudo lá atrás. Espera aí que eu vou arrumar rapidinho, tá? Apareceu aí para vocês? Sim, professor. Tá. Então aqui é o macaco-aranha, né? Ele tem uma cauda prensil, né? Que serve como outro braço. Por isso parece uma aranha, conforme ele vai se movimentando nas árvores. Um acróbata, acrobata. A preguiça real, tá com um filhotinho aqui. Se eu falar para vocês que eu já dou aula faz não sei quanto tempo eu uso essa imagem, hoje que eu fui ver que tem esse filhotinho. Assim mesmo, né? Ó, jacaré-açu, tamanho do bicho, gente. Parecendo o tamanho da pessoa na cabeça dele, né? O guariba, tem aqui também no Paraná. A arpia, águia real, muito linda. A garra dela é maior do que a garra de um urso. Esse é o acari, a cara pelada. Depois eu tenho uma foto do acari aqui, isso eu tenho na Amazônia. O jabuti mata-matá, típico da Amazônia. O galo da serra, também típico da Amazônia. O acará disco, tinha falado para vocês. Simpsodon discus. O boto cor-de-rosa tem, na minha época, não tinha ainda muita gravação, essas coisas de natureza. Daí o Jacques Cousteau foi um dos primeiros, as primeiras pessoas que usou, inclusive, aquele cilindro, né? Você não existia ainda aquele cilindro para mergulhar. Ele que foi um dos primeiros a filmar o boto cor-de-rosa, né? Passava no Fantástico quando eu era criança. O acari de cara vermelha. É, parece com a gente mesmo, né? Com a gente parece com ele. Gente, eu vou parar aqui no Mata Atlântica para a gente mandar para vocês aquelas chamo as questõezinhas, tá bom? E daí a gente continua, se Deus permitir, semana que vem, tá bom? Vou começar a postar para vocês. Só preciso achar aqui qual que está certo depois do bug que deu no computador. Fiquem à vontade. Deixa eu parar a gravação, né?